Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ficar em pé para orarmos, para darmos início ao estudo, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui, para aprender um pouco mais da palavra dEle. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Paizinho, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Obrigado por essa chuva, obrigado pela saúde que temos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de hoje estudarmos a Tua palavra aqui nesse ambiente, aos que estarão em casa também participando, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a Tua vontade seja estabelecida, que o conhecimento e a sabedoria do alto venha sobre nós nessa noite, que Teu Espírito Santo possa dar-nos, ó Deus, o entendimento necessário para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Abençoe as pessoas que estão aqui na igreja, os que estão em casa, e que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações essa noite. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Acenda uma luz, por favor, também. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo de número 8. Nós leremos dos versículos 1 até o versículo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 8. Nós leremos dos versículos 1 até o versículo de número 13. Amém? Todos acharam? Vamos lá? Diz assim a palavra: No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama Deus, esse é conhecido por Ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Esse versículo que eu li é muito importante. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém. Que Deus possa falar conosco através dessa palavra e através desse estudo aqui que nós teremos à noite. Nós vamos falar um pouco hoje sobre os limites da liberdade cristã. E eu não sei se pela leitura você já conseguiu identificar algumas coisas, mas Paulo está falando aqui especificamente de carnes, de comidas que eram consagradas a ídolos, e ele vai falar como a igreja deve se portar diante disso. Lembrando uma coisa só, irmãos, que ele está falando para a igreja de Corinto, tá? Então eu vou dar um contexto para a gente entender. Eu não vou proibir ninguém a comer carne, pode ficar tranquilo, você não vai perder amizade comigo por causa disso.
mas a gente vai aprofundar um pouco nessa questão de um limite. Se eu faço algo, sem ser carne, tá? Se eu faço algo que pode escandalizar o meu irmão, então eu tenho que repensar. Até onde eu posso ir, os lugares que eu frequento, a maneira que eu me porto, o meu linguajar e assim por diante. Se o que eu falo, o que eu como, ou o lugar onde eu vou vai escandalizar alguém, então eu tenho que ter um limite. Eu não posso ir em qualquer lugar. Eu não posso frequentar tudo, né, e agradar a todos. Porque eu posso fazer um irmão mais fraco tropeçar ou perecer no engano, tá bom? Então eu vou explicar certinho. A primeira coisa que eu quero explicar é a respeito de como eram os gregos e os romanos. Porque o cristianismo ele foi baseado dentro desses dois governos, tá? Que era o grego e o romano. Na época de Jesus, principalmente, era o Império Romano que dominava. Então a cultura dos gregos e dos romanos interferia na vida do judeu. Até aqui tudo bem? Como que a gente pode entender isso? Nós fomos colonizados por portugueses, não fomos? O nosso país? A cultura dos portugueses, principalmente religiosa, ela passou para o nosso povo. Tanto é que boa parte, não sei hoje, né, mas boa parte da população, ela pertence à Igreja Católica Romana. Por quê? Cultura, herança. Eu me lembro quando eu era pastor em Santa Cruz, as pessoas falavam assim: pastor, eu gosto da igreja, gosto da pregação, gosto da organização da igreja, mas eu não vou frequentar porque a minha família inteira é católica. E se eu pisar aqui nessa igreja, eu vou ser perseguido dentro da minha casa. O que eu entendia com isso? Primeiro, que nós temos que romper, né? A segunda coisa que eu entendi é que a colonização, através dos portugueses, vindo primeiro os padres e evangelizando da forma deles, trouxe uma tradição que veio do tataravô, do bisavô, do avô, e aí passou para a pessoa que hoje está na nossa geração. Então, o que eu quero explicar com isso é que os judeus, eles também tinham uma interferência. A interferência que eles tinham, qual era? Principalmente dos gregos e também dos romanos. O que tinha na cultura grega e romana? Eles tinham algumas coisas, que era o politeísmo. Eles adoravam a vários deuses, tá? Então, dentro da cultura tanto grega como romana, eles tinham vários deuses. Como é na Índia, né, que tem milhões de deuses. O grego também, o romano tinha. Eles também são polidoministas, que eles acreditavam em muitos espíritos malignos também. Então, dentro da cultura grega e romana, eles tinham vários deuses, mas também eles acreditavam em vários demônios, tá? E o que isso tem a ver com a lição? Vamos lá. Eles acreditavam que os espíritos maus tentariam invadir os seres humanos, incorporando-se aos alimentos antes deles serem comidos. E o que os espíritos maus poderiam ser eliminados somente se a comida fosse sacrificada a um deus. Então, de acordo com essa cultura grega romana, o que eles acreditavam? Que o demônio só entraria em mim através do quê? De algum alimento. Deu para entender isso? Então eu vou comer lá uma carne de porco. Então o grego e o romano, eles pensavam assim: bom, o espírito mau ele só vai entrar na minha vida se eu comer essa carne de porco que foi sacrificada ou consagrada a um ídolo. Deu para entender isso? Essa era a maneira que eles criam. E como tirava o demônio dessa carne? Eles tinham que sacrificar algum deus. Olha que loucura. Então o Fernando vai comer carne de porco, e um espírito maligno vai entrar nele. Para tirar esse espírito maligno da carne, eu tenho que sacrificar essa carne a um ídolo. E aí o demônio sai. Deu para entender todos aqui? Deu mesmo, gente? Se não, para, a gente está num estudo aqui, tá? Se tiver alguém aí também... Ô Nani, pode deixar que eu vou abrir aqui no meu celular? Porque aí se tiver alguém também no YouTube com dúvida, a gente para estar esclarecendo. Só um segundinho aqui que eu já vou abrir e a gente já tem simultâneo. Eu tenho aqui, pode deixar, Nani. Eu acho que eu dou conta aqui. Se alguém perguntar, eu estou atento, vocês podem me chamar aí, tá? Até aqui tudo bem então? Então vamos para frente. Aí na apostila mesmo, o sacrifício não tinha como propósito somente obter o favor do Deus, mas também limpar a carne da contaminação demoníaca. Então, além de você sacrificar um Deus, eles também criam
que iria tirar a contaminação maligna daquela carne ou daquele alimento. Essa carne descontaminada era oferecida aos ídolos como sacrifício, tá? Então eles pegavam essa carne e descontaminada, elas ofereciam isso aos seus ídolos pagãos, né? Aqui a gente não tem nome, mas são demônios, né? Estátuas, postes, ídolos e assim por diante. Então eles pegavam, sacrificavam agora e encomendavam isso aos seus ídolos, tá? A porção que não era queimada no altar era servida nas iníquas festas pagãs. É aqui que começa a ficar interessante o negócio. A carne que sobrava, o que eles faziam? Tipo uma quermesse, uma festa. Eles faziam essas festas pagãs e eles vendiam essas carnes para as pessoas comerem. Beleza até aqui? Então, a igreja de Corinto, ela estava sendo influenciada por essa cultura que eu acabei de falar, tá? Mas vamos para frente. Então, o que sobrava era vendido no mercado. Depois da conversão, os cristãos se sentiam mal por comer um alimento comprado nos mercados de ídolos, pois isso lembrava os sensíveis cristãos gentios da sua antiga vida pagã e da adoração demoníaca. Então o que acontecia? A pessoa que se convertia, ela ficava com a consciência pesada ou mal de comer esse tipo de carne. Beleza até aqui? Então, diante desse contexto aqui que eu passei, a gente vai falar então o que Paulo trata nessa carta. Como que a gente deve se portar então diante disso? A gente vai comer essas carnes sacrificadas a ídolos? Aqui perguntando para Coríntios, né? Será que a gente vai se contaminar com as coisas desse mundo? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente saber pisar certinho aqui até onde vai o meu limite, até onde vai a minha liberdade, tá bom? Primeiro ponto aí. Até aqui alguém tem alguma pergunta? Acho que não, né? Nem na internet, nem aqui na igreja. Então vamos lá. Primeira coisa, liberdade e sensibilidade. Então nós vamos falar desses dois pontos. No capítulo 8, o apóstolo Paulo então, ele expõe 3 aspectos da controvérsia. Primeiro, o princípio básico do amor, a verdade sobre Deus e a consideração suprema a ser estabelecida em qualquer debate de cunho ético, tá? Então ele vai falar do princípio básico do amor, a verdadeira ou a verdade fundamental sobre Deus. Então como Deus age diante disso, dessa questão de comidas sacrificadas a ídolos, e a consideração suprema para ser estabelecido sobre um debate, que é o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. No ponto 1 aí, que é o princípio básico, a gente vai entender o que é o princípio básico, tá? Corinto havia os legalistas que recomendavam a obediência à lei mosaica. Contra eles, os liberais diziam que o melhor era agir com liberdade. Então, dentro da igreja de Corinto, existia 2 grupos de pessoas: as legalistas e aquelas liberais. O legalista como que é? Alguém sabe dizer? O legalista, ele faz o quê? Segue a lei, e ele proíbe tudo que a lei falava, tudo. Lembra quando Jesus apresentam a ele aquela mulher que foi pega em adultério? O que a lei falava, mosaica? Tem que apedrejar e matar. Então o legalista, ele estava tentando achar um pelo no ovo para tentar matar alguém. Isso existia dentro da igreja de Corinto, e até hoje existe dentro das nossas igrejas, né? Aquele que você não pode piscar, que ele já fala, o irmão está em pecado, que é o legalista. Ele acha que tudo tem que estar de acordo com a lei. Se não tiver na lei, é olho por olho e dente por dente, tem que morrer esse irmão, tá? E o segundo grupo é aquele do liberal. Você pode fazer o que você quiser, porque Cristo te salvou na cruz do Calvário. Irmãos, tudo tem que ter, né, um contraponto, tem que ter um equilíbrio, né? Minha mãe dizia que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então, tanto os legalistas quanto os liberais, eles precisam entrar num acordo. De que maneira que eles vão se portar diante dessa luta que eles estão enfrentando aqui, tá? Então, nisso, a resposta de Paulo foi a seguinte: o que realmente importa é o amor, não o conhecimento do tipo legalista, nem o tipo permissível. Sabe o que Paulo estava preocupado?
na questão do amor com a outra pessoa. E gente, isso aqui falou muito ao meu coração ontem à noite e hoje à tarde estudando esse tema aqui, porque é o que falta na minha vida e talvez na vida de muita gente, é enxergar como Jesus enxerga, com amor. Não enxergar com pedra na mão para, vamos matar, ou não, faz o que quiser. Não, vamos enxergar com amor. Se o que eu estou fazendo está trazendo escândalo para o meu irmão, não importa se eu conheço muito ou pouco, eu tenho que amar o meu irmão a ponto de falar, então eu abro mão disso aqui. Se uma coisa traz escândalo, se traz tropeço para alguém que anda do meu lado e é meu irmão, então eu paro de fazer isso. Isso está falando de amor, né? Quando a gente ama, a gente não abre mão de algumas coisas? Eu abro mão de muitas coisas, né? Várias coisas, porque eu sou casado com a Ana, e ela também abre mão de muitas coisas para permanecer casado comigo. Por quê? Porque existe amor, tá? Então vamos lá. Não que ele condenasse o conhecimento, o que Paulo desejava era que o verdadeiro amor controlasse ou influenciasse o conhecimento. O conhecimento desprovido do amor e do poder para edificar, quando examinado mais detalhadamente, não chega a ser verdadeiro conhecimento. Então, quando a gente tem um conhecimento desprovido de amor, não é um verdadeiro conhecimento, tá? Ou também, quando esse conhecimento está desprovido para edificar a vida de alguém, esse também verdadeiro conhecimento, ele está falso, ele não é verdadeiro, ele é falso, tá? Os crentes de Corinto, então, não eram de todo ignorantes quanto à questão, todos somos senhores do saber, mas o saber em si não era suficiente para resolver essa questão da carne. Eles tinham muito conhecimento, mas eles não estavam sabendo resolver essa questão da carne. A gente come ou não come o que é sacrificado? Hoje, eu estava até falando para a Silvana e para o Nani vindo para cá. Toda comida que eu for comer, eu oro, abençoo e acabou. Antigamente tinha aquela turma que falava, olha, não vai na lanchonete X, não come maionese X, não beba refrigerante Y, não chupe a bala. Gente, tudo que vem às nossas mãos e a gente ora, é abençoado por Deus e é santificado pelo Senhor. Então esse conhecimento nós temos. Agora, como que a gente vai se portar? Tem muita gente, presta atenção nisso, tem muita gente que parou de vir à igreja e servir a Cristo por causa desses legalistas. Você não pode ir em tal lugar. E aí começa a comprimir a pessoa, né, esse legalismo, e ela acaba falando, eu não aguento viver debaixo desse jugo. Lembra dos fariseus e dos escribas? O que eles faziam? Eles faziam exatamente isso. Eles proibiam um monte de coisa. E Jesus falou assim, vocês são hipócritas, porque vocês condenam muita coisa dos outros que vocês mesmos às vezes praticam, né? Tem muita igreja, ou tinha muita igreja, que não permitia televisão dentro de casa, né? E muitas vezes o líder que proibia a televisão em casa, dentro da sua própria casa tinha televisor, né? Então Paulo está dizendo, vocês precisam ter não só o conhecimento, vocês precisam agora ter o amor para tratar dessa questão dentro de vocês, né? Dentro da igreja de vocês. Até podia prejudicar o relacionamento entre eles, porque o saber, ele traz o quê? A soberba, né? E isso é o que Paulo fala aqui na primeira carta aos Coríntios, que a gente leu. Muitas vezes a pessoa que sabe um pouco mais, ela acha que ela é melhor do que o outro. Nem sempre. Se ela não tiver o amor, ela está fora, tá? Se o conhecimento fosse o único meio aplicado para resolver a questão, poderia redundar em orgulho. O princípio para nortear o comportamento é o amor que edifica, né? Talvez aqui Paulo está dizendo, ele não quer perder as pessoas, ele quer aproximar as pessoas de Cristo. Então ele está falando, olha, vocês sabem, mas o saber não está acompanhado do amor. Então vocês vão perder muita gente por causa disso. Os soberbos são os que julgam saber alguma coisa, mas o ser humano é incompleto.
Se o homem pensa que tudo sabe, na realidade ele ainda não aprendeu como convém saber, né? Quando você vê alguém que já sabe de tudo, ele precisa aprender ainda um pouco mais, porque ninguém tem o pleno conhecimento de todas as coisas, a não ser o Senhor a quem servimos, né? E Paulo está falando isso, ele está colocando o dedo na ferida da igreja de Corinto. Por outro lado, quem ama a Deus é conhecido por Ele. Então, olha que interessante, ele pega agora o amor, ele fala assim, aquele que ama a Deus, esse tem um verdadeiro conhecimento, né? É esse que sabe agir, se portar. E isso a gente não aprende na escola, gente, isso a gente aprende no nosso relacionamento com Deus, tá bom? Isso significa, deixa eu ver onde eu estou aqui. Por outro lado, quem ama a Deus é conhecido por Ele. O importante é que o Senhor nos conhece. Isso significa dizer que quando o homem ama de fato a Deus, é introduzido na esfera daqueles aos quais Deus, pela sua graça, transmite o verdadeiro conhecimento. Quando os conhecimentos de um cristão são irradiados e propagados em amor, fica claramente demonstrado que ele conhece a Deus e que Deus o conhece, ou seja, que há um relacionamento pessoal cada vez mais íntimo entre eles. Então, o que o autor da lição está falando aqui é que quando nós transmitimos o conhecimento com amor, aí sim há transformação e mudança na vida das pessoas. Aí sim nós temos um conhecimento verdadeiro do Senhor. Foi o que Jesus disse quando as pessoas iam apedrejar aquela mulher. Ele disse, pois bem, então nós vamos cumprir a lei. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus estava querendo ensinar? Que o cumprimento da lei tem que também ser cumprido, o conhecimento, através do quê? Do amor. E não amor a si próprio, o amor ao próximo. Tá? Então é isso que Paulo está falando aqui. Segunda coisa aí, nós vamos falar... Então qual que é o princípio básico? O princípio básico é o conhecimento com amor. Se eu tiver o conhecimento sem amor, para o cristianismo não serve. A segunda é a verdade fundamental. Qual verdade? Vamos ver aí no versículo 4 ao versículo de número 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Qual que é a verdade então fundamental? Que existe somente um Deus verdadeiro. Por mais que o homem crie outros deuses, existem outros deuses, mas o verdadeiro é apenas um só Deus. Essa é a verdade fundamental. Então o conhecimento dos cristãos coríntios devia incluir o fato de que a idolatria nada significava. Paulo concordava com eles e acrescentou outra verdade que também eles deviam conhecer: não há senão um só Deus. Essa é a verdade fundamental. Há somente um só Deus. Uma das primeiras coisas ensinadas ao menino judeu era o Shema. O que é o Shema? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então esse era a verdade, ou essa era a verdade fundamental. Todo judeu se apegava a essa verdade. Os cristãos de Corinto não estavam menos convictos dela do que os judeus, ou seja, eles sabiam que existia um só Deus, mas olhando para a vida antes de Cristo, eles viviam de forma como o pagão vivia. Eles comiam as comidas sacrificadas a ídolos e eles achavam que aquelas comidas podiam interferir na vida deles com Deus, tá? Alguns deles, não todos, mas eles pensavam isso. Ora, se há um só Deus, eu posso comer todas as coisas, né? Nós vamos tratar, tá? Mas é claro que se a comida for afetar alguém, ou trazer escândalo aí, eu não como, né? Tem uma comida que eu gosto muito, que é chouriço, não a carne, o chouriço mesmo. Vocês sabem o que é o chouriço? É quando mata ali
o porco, né? Algumas mulheres não gostam nem de ouvir isso. E eles pegam o sangue e eles, acho que fervem, né, Dani? É isso, Gerson? O Gerson também é caipira, é isso? É uma linguiça, mas é do sangue do porco. Você não come? Não? Então. E aí eles cozinham, né, ferventam aquilo e ele vira uma massa, uma linguiça mesmo. É uma linguiça de sangue. Uma vez eu fui comer, a Ana falou assim: você não vai comer essa linguiça de sangue. Por quê, patroa? Aí ela me levou num texto lá do Antigo Testamento que fala que o sangue é a vida. Aí eu falei: tá bom, eu vou te escandalizar com isso? Eu não vou mais comer o tal do chouriço. Eu gosto, gente, com limãozinho, é uma delícia. É gosto, né? Cada um tem o seu. Tem gente que prefere filé mignon, acho que é um pouquinho melhor, né? Mas se isso estava escandalizando, por que eu vou continuar comendo? Para minha esposa olhar para mim e falar: você é um pagão, pecador. Se é um só Deus, eu posso, mas não convém. Tem coisas que, se eu estou atrapalhando, escandalizando, eu prefiro então ficar na minha, né? É que nem a questão da bebida alcoólica. Está trazendo escândalo para outros? O que você bebe, mesmo que seja uma porção pequena, está escandalizando alguém? Cuidado com isso. Porque isso pode fazer alguém tropeçar. E às vezes você não está pecando por causa da bebida ou da comida. É por causa do outro estar tropeçando por sua causa. Deu para entender isso, gente? É igual ao lugar que frequenta. Vocês não iam ficar satisfeitos de ver eu no boteco tomando uma guaraná, né? Vocês iam. Por mais que vocês me conheçam, vocês iam falar: será que era guaraná mesmo que o pastor estava tomando? Então não convém. Eu posso ir no boteco? Claro que eu posso. Eu sou livre. Eu sirvo a um só Deus, um só Senhor. Ele está sobre a minha vida. Ele é o Deus da minha vida. Só que para que o outro não tropece, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Deu para entender? Alguma dúvida até aqui? Não, vamos lá. Acho que na internet também não tem nada. Vamos lá para frente então. Os adoradores de ídolos referiam-se aos seus objetos de adoração, chamando-os de deuses, e criam que eram seres divinos. Isso é segundo a cultura pagã. Eles acreditavam. Isso é um Deus. Mas o cristão, não. Acreditavam que alguns deles viviam no céu e outros habitavam na terra. Nesse sentido é que há muitos deuses e muitos senhores. Sim, existem mesmo. Senhores, porque além de adorá-los, as pessoas tornavam-se também escravas deles. É o que a gente vê até hoje, até o dia de hoje. Servem a esses deuses e muitas vezes são escravos desses deuses, né? Eu já fiz trabalho de libertação na casa de recuperação em Rio Claro, e eles falam que é cavalo, né? Que eles usavam a expressão, ele é cavalo de fulano de demônio tal. Ou seja, ele é escravo. O cavalo não faz o que ele quer, ele faz o que a pessoa em cima está fazendo ali com ele. Que põe um freio, né? Põe um cabresto, ele vai para onde o cara quer, não onde o cavalo quer. E tem muitas pessoas que servem a esses ídolos e são escravos, são como cavalos mesmo. Fazem aquilo que os seus senhores, entre aspas, mandam que eles façam, né? Tem gente que fica dias de jejum, dentro de salas fechadas, se cortando, se mutilando, oferecendo a sua vida a demônios. Existem mesmo, né? E isso é fato, isso é verdade. Mas nós vivemos em dias nos quais o exclusivismo da mensagem do cristianismo é rejeitada. Ou seja, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus restaura. Nós vivemos uma crise, as pessoas não querem acreditar nisso. O apóstolo Paulo, contra qualquer ideia de sincretismo e de universalismo, ele diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, o que Paulo está tentando mostrar? Que por mais que existem outros deuses à sua volta, nós que servimos ao Deus verdadeiro, nós temos um só Deus e um só Senhor. Quem que é? O próprio Jesus Cristo, tá? Então, se eu vivo, se eu existo,
E ele fala isso, né? Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Quando ele fala aqui de quem são todas as coisas, o que ele está querendo dizer para nós? Tudo pertence a Deus. Se eu vou comer uma banana, se eu vou comer um abacate, se eu vou comer uma carne, tudo pertence a Deus. É isso que ele está querendo dizer. Eu posso comer todas as coisas. É claro, gente, né, que na devida proporção, não estou falando do exagero, né? Mas é claro, porque se eu existo em função de Deus, Ele criou todas as coisas, por que não? Né, tem muitos pastores, líderes que falavam, não, crente não pode ir na praia. Ué, Deus criou a praia para quem? Só para os animais marinhos? O que vocês acham, gente? Ou eu estou errado? Não, o crente não pode frequentar cachoeira porque lá tem muito trabalho de macumba, feitiçaria. Ué, eu não posso ir numa cachoeira? Não posso ir num riacho? Eu não posso fazer um churrasco? Não posso comer tal carne? Então, o que ele está falando é isso. Eu sou criado por Deus, eu existo em função dele, e Deus criou todas as coisas, tá? Isso me torna um ser livre. Quando Deus criou Adão e Eva no paraíso, ele falou o quê? Adão, você pode comer de todas as árvores, todas, somente uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que Deus estava falando é assim, você tem liberdade, meu amigo. E eu gosto disso, porque Deus não colocou uma cerca elétrica, concertina, muro alto, não. Ele falou, você pode comer de tudo, somente daquela árvore lá. Aquela árvore não estava protegida, né? E Adão foi comer, justa que não podia comer. Tá? Então, o que eu quero que vocês pensam? Que de Deus, né, esse um só Deus, Ele é dono de todas as coisas, e nós existimos em função dEle. E o Senhor das nossas vidas é Jesus Cristo, tá? Então, acima dos homens está a pessoa de Jesus. Então, beleza. Sabendo disso, os cristãos, então, eles creem em um único Deus que é Pai, aquele que é a origem de todas as coisas e o propósito da nossa existência. Em Jesus Cristo, o agente, o mediador, aquele pelo qual todas as coisas vieram a existir. Essa é a verdade fundamental da qual não podemos nos afastar, tá? Então, lembre-se disso, você está debaixo do senhorio de Jesus. E Ele te fez livre, Ele te fez livre. Ele veio não para te aprisionar, Ele veio para te libertar, tá? Por isso que o tema da lição, da aula é esse, né? Os limites da liberdade. Você é livre, mas você tem um limite. Não é assim que você fala para o seu filho que é um pouquinho mais velho? Você é livre, mas tem um limite, né? Tudo tem um limite. O terceiro aí, a consideração para com um irmão. Não vai demorar muito, a gente já está caminhando aí para mais da metade da nossa aula. A consideração para com o irmão. Havia na igreja de Corinto, então, cristãos que ainda não estavam firmados na verdade fundamental que lhes havia exposto o apóstolo, e continuavam a pensar que os ídolos eram reais e com poder para contaminar a comida. Aqui entra naquilo que é fundamental. Dentro da igreja de Corinto, algumas pessoas falam assim, se eu comer aquela carne eu vou ficar contaminado. E não contaminado por bactérias, não, contaminado por espíritos maus. Então a pessoa que se converteu ali, que era dentro da igreja de Corinto, ela pensava dessa maneira, se eu comer aquela carne, eu vou ser contaminado então com aquela carne. Então vamos para frente. Com isso, especialmente os novos convertidos, vindo de contextos idólatras, não entendiam a liberdade decorrente da nova vida em Cristo. Acreditavam que comer carne sacrificada a ídolos era uma forma de idolatria. Então eles achavam que se eles comessem a carne, eles estavam sendo idólatras. Esse era o conceito pagão que eles estavam tendo da questão das comidas e daquelas carnes. Se para eles o ídolo era uma realidade, a sua consciência, por ser fraca, podia vir contaminar-se. Então, na consciência fraca, ele dizia, se eu comer essa carne, eu estou pecando, eu estou sendo idólatra.
tá? A palavra fraca aqui descreve aqueles que são indevidamente escrupulosos quanto às questões morais. É a pessoa que não desfruta plenamente a liberdade cristã. Então eles ficavam, será que se eu comer isso eu vou ficar contaminado? Então eles estavam com a mente fraca. Quantas vezes você deixou de ir no McDonald's porque algum pastor falou, não vai lá porque é pecado? Deixou de comer lanche. Eu fui. Na época que lançou isso, eu falei, eu vou ser rebelde. Que negócio é esse? A Bíblia que eu creio fala que que eu tenho um só Deus, um só Senhor, e dele é todas as coisas. Aliás, em todo lugar que você come, você sabe a origem da comida? É bom a gente pensar sobre isso, né? Quantos já foram comer no centro? Levantam a mão aí. Vocês já foram? Quantos já viram estátuas de diversos deuses no lugar onde você estava comendo? Você ficou endemoniado? Acho que não, né? Por quê? Se a comida que a pessoa está fazendo, ela está consagrando a outro Deus, o problema é dele com o Deus dele. O meu Deus, quando eu sento para comer, eu falo, Senhor, abençoa, purifica, santifica esse alimento, porque todas as coisas foi o Senhor quem criou. Se o chinês, o coreano, o havaiano, seja quem for, o baiano, consagrou, é ele com Deus, eu vou comer aquela comida. Assim é em qualquer lugar. Empresas, você sabe as origens dos produtos das empresas que você consome? Você não sabe. Você sabe se o carro que você dirige foi consagrado a algum demônio? Você não sabe. E você não dirige carro? E você não dirige moto? Ou você anda de carro com alguém? O dono da empresa de ônibus de Ribeirão, não é, tá? Mas vamos supor, é um macumbeiro. Nossa, eu não vou mais pegar ônibus. Então anda a pé, irmão. Se a sua fé vai até nesse ponto, ande a pé. Deu para entender aonde Paulo está querendo falar aqui? A mente nossa tem que ser amadurecida, evoluída. É lógico, você não vai, vai tomar 1 litro de cachaça e falar, não, tudo que Deus criou eu vou consumir. Não, irmão? Porque vai tirar a sobriedade. Aí é outra coisa totalmente diferente. O que eu estou falando são coisas naturais. Ir a uma praia, comer uma carne, comer um churrasco, ir num restaurante legal. É isso que eu estou querendo dizer. Ou melhor, a palavra está querendo dizer para nós, tá? Então a preocupação de Paulo é exatamente isso. O princípio espiritual que os cristãos devem ter sobre o assunto é que a comida em si não é de suma importância para Deus. Olha que interessante. O problema para Deus não é a comida. Você pode comer. A abstinência de certos alimentos não nos aproxima mais de Deus, nem a ingestão de determinados alimentos torna os crentes melhores. Eu só vou comer legume para ficar assim com Deus. Amor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, agora só vou comer carne agora. Irmãos, nenhum alimento me deixa mais santo, nem menos santo. O que deixa é que se você comer muito, aí você cai no pecado da gula, aí é outra coisa, tá? Agora, que nem a gente fala do jejum de Daniel, é legal, mas não é o jejum que ele fez comendo os cereais, os legumes, que tornou ele mais santo por ser cereal e legume, não é isso. A gente tem que tomar cuidado com um texto fora do contexto. O que trouxe santidade a Daniel? Não contaminar com as iguarias do rei, tá? Iguarias que era do rei. Ele falou, não vou comer, eu vou comer um outro cardápio. E a Bíblia fala que ele era mais belo, mais forte do que os outros que comeram da iguaria do rei, tá? Aqui é outro tipo de contaminação. Certo, irmãos, isso aqui? Então você pode sair daqui, passar no McDonald's, Burger King, vai onde você quiser. Ora, fala, Deus, obrigado porque eu posso comer esse lanchinho. E vida que segue, tá? O que fazer então? E é o último ponto aqui. O que fazer então com o irmão fraco? O que a gente faz com esse camarada? Os legalistas queriam fazer o quê? Manda para a cruz do Calvário esse camarada aí, esse pecador. Não. E os liberais, deixa fazer o que quiser. Não, vamos lá então. Vamos pegar o meio termo. Não ser causa de tropeço. Quando abusamos da nossa liberdade cristã,
podemos constituir-nos em pedra de tropeço para o cristão fraco. Isso talvez venha a enfraquecer a fé e impedir o seu crescimento, levando-o a agir de forma contrária àquela que a sua consciência permite. Quem age sem estar baseado na fé, comete pecado. Então, o que Paulo está querendo tratar? Que eu tenho que tomar cuidado para não ser uma pedra de tropeço. Como eu disse lá do chouriço. Se vai trazer escândalo para minha esposa, para outras pessoas, por que eu não vou abrir mão daquilo? Todas as vezes que eu comi, gente, nunca passei mal, é verdade. Nunca achei que agora Deus vai vir mandar um raio para me matar, não. Mas eu sabia que aquilo estava prejudicando o meu testemunho para minha esposa. Estou abrindo uma coisa particular para vocês. Então o que eu faço? Dou um passo para trás, eu não vou mais comer isso. Tem tantos outros alimentos, né? Melhor do que o chouriço. Picanha é uma deles, né? Filé mignon e assim por diante. Dá para a gente fazer outras coisas. Então vamos lá. Ter consideração para com ele. Para com quem? Para com o irmão. Olhar para cada companheiro cristão como irmão, pelo qual Cristo morreu. Isso nos levará a evitar qualquer comportamento que venha a fazer perecer o irmão fraco. Então, olhe com consideração, com olhar de compaixão. Se isso está prejudicando a ele, então eu vou parar de fazer. Porque isso pode trazer um tropeço, pode escandalizar o nome de Cristo. E por último, não ferir a consciência fraca do irmão para não pecar contra Cristo. Não convém ignorar a presença real de Cristo no irmão. Se o ofendemos, a ofensa também é contra Cristo. Então, se eu faço alguma coisa que o meu irmão vai ficar ofendido ou escandalizado, eu estou fazendo o quê? Eu estou também ofendendo a Cristo. Porque eu estou, como que eu posso dizer? Denegrindo a imagem de Jesus, porque eu sou um cristão. Deu para entender isso? Então é não ferir a consciência, né? Mas tomar cuidado para não pecar também contra Cristo. Aquele que fere um membro do corpo também fere a cabeça. Se alguém machuca o meu joelho, não é só o joelho que vai sofrer, é o todo, inclusive a cabeça, tá? Ele está falando isso com exemplo a Cristo. Assim, se a alimentação se torna causa de tropeço para o irmão, é melhor não consumi-la. Se um dia um irmão vê você comendo a maionese e Hellmann's e isso escandalizar ele, compra a outra, como chama aquela melhor lá? Heinz? Não come a Hellmann's, come a Heinz. É melhor e não escandalize o irmão, né? Mas também não vai atrás de quem produz a Heinz, senão pode ser que é pior do que o da Hellmann's, tá? Se teu irmão escandaliza de você tomar alguma coisa, refrigerante, né, a Coca-Cola, né? Tinha gente que pegava, dobrava lá, está escrito alô diabo, gente. Mas escandaliza, então se abstenha, tá? O problema é não escandalizar, não fazer com que outro irmão ou irmã tropece. Essa questão de comer carne oferecida a ídolos não é problema para a maioria dos cristãos hoje. É verdade, né? Ninguém fala, nossa, o pastor comeu uma picanha lá, onde já se viu o pecador, né? Ninguém fala mais isso. Nossa, aquela carne foi feita por um chefe que é macumbeiro. Não, ninguém fala mais isso. Porque não é mais essa questão, tá? Mas os princípios estabelecidos no ensinamento de Paulo continuam a ter valor. Qual que é o princípio? Primeiro, eu tenho um só Deus, um só Senhor. Ele fez todas as coisas, eu posso fazer tudo, tenho liberdade, ponto. Segundo, algumas coisas eu não posso fazer porque eu vou fazer meu irmão tropeçar, tá? Esse é o princípio. Há muitas práticas que não são proibidas na palavra de Deus, contudo escandalizam desnecessariamente irmãos mais fracos. Embora tenhamos o direito de participar de algumas atividades, também temos o direito ainda maior de abrir mão dessa liberdade para o bem espiritual daqueles que amamos em Cristo, nossos irmãos e irmãs na família de Deus. Então, do mesmo jeito que eu tenho liberdade para fazer o que eu quero,
eu também tenho liberdade para fazer, não, isso eu não vou fazer para não trazer escândalo para alguém, tá? Isso é amor, né? A gente abre mão de algumas coisas porque a gente ama, né? E a gente está falando da nossa família da fé, tá? Então, essa palavra, ela tem que falar comigo, falar com você, para que sejamos uma igreja mais, que ame mais, né? Que não seja muito legalista, nem tanto liberal também, porque senão a gente pode correr o risco de escandalizar e atrapalhar o desenvolvimento ou a progressão do evangelho, tá? Ah, Nani, nem vou falar aqui, viu? O que você pôs aqui para não escandalizar os irmãos. Não posso, né, Silvana? Senão eu vou escandalizar os irmãos. Ele falou que quando chegar a picanha, né, prometida, pode comer. Se chegar a picanha que prometeram, pode comer que eu vou lá também, tá bom? Não sei se vai chegar, mas se chegar, você pode me convidar que eu vou na sua casa para comer sossegado essa picanha. O vale picanha, né? Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? Na internet, aqui na igreja, os irmãos... Pois não, Nilce? Sim. Sim. Sim, sim. 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 Aham. Sim. Isso, bem falado. Legal. Tá, posso replicar aqui, né, no microfone. A Nilce falou que algumas igrejas, né, ou alguns irmãos, eles se abstêm da carne de porco, né? Então, quando você convida essa pessoa para comer na sua casa, você não vai fazer um pernil de porco para ele. Respeite ele. Se a fé dele está ligada a esses animais que não pode comer por causa do Antigo Testamento, respeite a fé dele. Que eles também não comem. Eu acho que o que vale é o amor, a compreensão e o respeito, tá? Eu vou comer, tá? Mas se for escandalizar, aí é outra coisa. Aí você não come naquele dia, gente. Tem tantos outros dias, tantas outras formas, enfim. Não vai trazer problema aonde não existe problema. Pois não, dona Dirce? É. Sim, sangrou. Mas isso biblicamente tem fundamento, né? Eles falam para não comer carne de animal sufocado, né? Eles têm que fazer a sangria que fala, né? É o esgotamento mesmo do sangue, tá? Aliás, tem alguns países do Oriente Médio que eles vêm até pessoas de fora aqui no Brasil, em alguns frigoríficos, para saber como que é feito esse manejo com o porco, o gado e assim por diante. Porque se for sufocado, eles não permitem a compra, né? Nós também não comemos, tá, gente? A gente come, desde que a gente saiba, né? Como que chama? O que você falou? Você falou alguma coisa, Dani? Não. Abatido, não sufocado, é cortar mesmo, é degolado, né? É ruim de falar isso, né, gente? Mas é um fato, né? A carne que a gente tem na nossa mesa é assim. Sim, para sangrar, tem que escorrer o sangue. Aliás, eu acho que entra até no que a Ana fala, né, do negócio do sangue, né? O que a gente tem na carne, que ela já foi assim, já fez a sangria do animal, aquilo não é um sangue, né? Eu já cheguei a ler sobre isso, eu não sei o nome certo daquilo. Você lembra, Dani? Dani gosta de estudar também muito disso, mas não é o sangue. Se
Fala, eu gosto daquela picanha suculenta com sangue. Não é o sangue, tá? O sangue ele já foi esgotado do animal. Aquilo lá é uma outra enzima que a carne solta, mas não é sangue. Embora seja vermelho e assim por diante. Mais alguma dúvida? Gisele, Dani, Dona Cida, Dona Lourdes, família do Nádio, tranquilo? Vamos ficar em pé então para a gente orar? O Elton colocou aqui, consagra e come, é isso aí. É orar, abençoar e já era. A Ruth, ela colocou, vamos ler aqui rapidinho, Atos capítulo 15. É bom que as pessoas de casa também estejam participando. Atos capítulo 15, vamos ver, que é a questão do sangue. 15 e 29. Obrigado, viu, Ruth? Atos 15 e 29, que vos absteis das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde, olha o que o médico Lucas fala, né? Então, obrigado, viu, Ruth, por esse acréscimo aí à nossa aula. Deu para entender? Essa carne aí sufocada, né? Não pode ser assim, nem comer também o sangue, o chouriço, só não vou comer nunca mais, né? Eu acho. No céu acho que não vai ter chouriço, tenho certeza. Lá o nosso corpo vai ser glorificado, né? Não vai ter sangue, carne, é um novo corpo, graças a Deus. Também não vai ver dor, choro, luto, morte, tristeza, nada mais. Vamos orar, gente? Eu quero orar hoje à tarde eu fui na irmã Rita Sofa, que é a esposa do senhor Eurípides. Ela deu um problema na cirurgia que ela fez, alguns parafusos parece que soltaram ali nas costas, tudo. Então ela está com muita dor, ela pediu oração. A Rita também, né? A Rita da Dona Cida, a filhinha dela, mais velha, ela também está bem fraquinha com o tratamento de quimioterapia que ela está fazendo, ela também carece das nossas orações. Os pais da Silvana também, ontem ele passou por quase uma internação, passou uma noite lá, nós queremos orar também. Quem mais tem pedidos? O seu Theo, quem mais? Nádio, Rita, família do Dani. Vamos orar, deixa eu ver se tem mais alguém aqui pedindo alguma coisa. Eu acho que é só isso. Vamos orar então? Fecha os seus olhos, por favor. Paizinho, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Obrigado pela aula que tivemos, pelo ensinamento que o Senhor nos deu. Obrigado pela Tua palavra que nos dá o norte, que mostra como devemos agir, como devemos fazer, ó Deus, as coisas aqui na terra. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas pessoas que estão aqui também, daqueles que participaram da aula também em suas casas, em seus lares. Abençoe cada uma dessas vidas em Cristo Jesus. Nós queremos apresentar os pedidos que já foram colocados diante de Ti. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe daquilo que cada um de nós precisamos. E eu peço, ó Deus, para que de maneira sobrenatural o Senhor responda às nossas orações. Aos que estão enfermos, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor dê, ó Deus, o milagre do Senhor a essas vidas. Abençoe também cada família que está aqui presente, os que estão participando também pelo YouTube. Estenda as Tuas mãos de poder e misericórdia, Pai, e abençoa a Tua igreja, o Teu povo essa noite, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, e que nenhuma ação do mal prevaleça contra as nossas vidas. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo nosso Senhor e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Sábado agora nós teremos o culto dos jovens às 7 horas da noite, e no domingo às 7 horas da noite também nós teremos o culto, tá bom? Dê um abraço aí quem está ao seu lado. Para quem está em casa também, Deus abençoe, um abraço a todos em nome de Jesus.